Bem-vindos ao My News Vida e Previdência, o espaço do canal My News para falar sobre saúde, vida e também como se preparar para um futuro confortável com plano de previdência. Hoje a gente vai conversar sobre plano de previdência. E antes disso, antes da gente chamar vinheta, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem esse vídeo aqui nas redes sociais. Agora sim, Guilherme, roda a vinheta. Bem, o assunto hoje, plano de previdência, está aqui para conversar comigo o Sandro Bonfim, que ele é superintendente de produtos da Brasilprev. Sandro, bem-vindo. Oi, Adriana, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Sandro, plano de previdência é um assunto de interesse de todos, e é muito importante para quem quer se planejar, ter uma vida confortável lá na frente, um futuro com possibilidades. Eu queria que você me falasse um pouquinho do pós-pandemia. A gente pode ter ano de 2022, 2023. Mudou a dinâmica dos planos de previdência? Muita gente acumulando mais e menos resgate, ou ao contrário. Eu queria que você falasse qual que é o cenário hoje. Eu acho que um ponto que é bem importante é que, assim, durante a pandemia, dá para dizer que a Previdência ela acabou exercendo um papel super importante para quem tinha os planos de previdência, que é garantir a segurança da família, a segurança financeira, uma reserva de emergência naquele momento difícil, onde de um dia para o outro muitas famílias perderam renda, né, de uma maneira muito abrupta. Então, acho que é importante destacar isso, né? A Previdência ela acabou servindo para esse fim. Então, o que a gente verificou? Que na época da pandemia, a arrecadação de planos de previdência, ela praticamente andou de lado, o que sinceramente foi uma ótima notícia para o mercado, porque na verdade as pessoas estavam com restrição orçamentária, mas continuaram investindo nos planos de previdência, e o nível de resgate aumentou, o que era esperado em função da necessidade das pessoas de usarem essa reserva para subsistência, né? E depois, aos poucos, o mercado foi voltando ao normal, né? A gente voltou a ter um nível de arrecadação mais alto, crescimento de entrada de recursos, e o nível de resgate ele também foi estabilizando. Eu diria que 22, ainda 21 e 22 a gente teve níveis de resgate um pouco mais altos, mas 23 já no nível bastante comportado. E eu costumo dizer, Adriana, que se tem uma coisa que a gente pode dizer enquanto... se tem uma coisa que foi positiva num cenário tão ruim quanto foi o da pandemia, foi talvez a maior conscientização das pessoas da importância de poupar para o médio e longo prazo. Na hora que a pessoa, que algumas famílias acabaram perdendo a capacidade de gerar receita de um dia para o outro, elas perceberam o quanto é importante ter uma reserva financeira. Então eu diria que esse mindset ele começa a mudar, a pandemia ajudou a acelerar o processo de percepção de que as pessoas precisam ter uma reserva financeira. E claro, a Previdência é uma das ferramentas, eu diria uma das principais, quando a gente olha objetivos de médio e longo prazo, né? Quando a gente pensa num projeto mais distante, quando a gente pensa não só pensando em aposentadoria, não, né? Aposentadoria é um dos projetos que podem ser realizados via plano de previdência. Mas tem pessoas que querem abrir um negócio próprio, pessoas que querem subsidiar, inclusive, a educação dos filhos no futuro, um curso no exterior, algum outro tipo de projeto de médio e longo prazo a Previdência acabou sendo mais vista como um instrumento financeiro eficaz. Ô Sandro, e quando a gente fala nos resgates, não tem um tempo mínimo de arrecadação? Existe esse tempo mínimo de arrecadação? E quais são as maneiras de fazer esse resgate conforme esse tempo de arrecadação? Existem diferentes maneiras? A pessoa vai lá, fala, quero resgatar tudo e faz o resgate. Como que funciona isso na prática? Adriana, o produto de previdência ele tem ficado cada vez mais flexível, né? Então, a maioria dos produtos hoje tem uma carência inicial relativamente curta, em torno de 60 dias, produtos mais sofisticados, com teses de investimento mais sofisticadas, podem chegar a 180 dias ou até um pouco mais, mas via de regra esmagadora, a maioria dos produtos tem uma carência relativamente curta.
E aí a ideia é que a pessoa acumule o máximo que ela conseguir, para que quando chegar próximo da data de realizar o projeto de vida, ela possa usar o dinheiro. E aí o uso do dinheiro ele pode ser feito de diversas formas, desde o resgate total, né? A pessoa pode, eu quero comprar uma casa, eu quero abrir um negócio, eu posso ir lá e fazer um resgate total da minha reserva, e em cima disso eu vou pagar imposto, se for no plano PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livre, o imposto ele vai ser sobre a totalidade da reserva, porque a pessoa teve incentivo fiscal nas contribuições, pagou menos imposto no mês a mês, então houve um diferimento do imposto, né? E ela deixou de pagar durante o período de contribuição, mas ela vai pagar na hora que ela efetuar o resgate. E no VGBL, como VGBL com V de vida, que é um outro tipo de produto de previdência, a pessoa não tem o incentivo fiscal. Então ela acaba tendo como benefício, né? Ela não tem incentivo fiscal na entrada, mas ela só vai pagar o imposto de renda sobre a saída. Então, resgate total é uma possibilidade. Mas o que a gente tem trabalhado muito no mercado, Adriana, é o conceito da desacumulação, de estratégias para desacumular aquilo que a pessoa acumulou ao longo da vida. Com a longevidade, as pessoas estão vivendo muito mais. Então, tão importante quanto guardar dinheiro é na hora que ela chegar na hora dela usufruir do que ela acumulou, ela fazer esse uso de uma maneira consciente, de uma maneira que ela consiga alongar o tempo de uso do dinheiro. Porque senão acaba gastando muito rápido o patrimônio acumulado, e aí, enfim, acaba não conseguindo ter recursos para uma boa qualidade de vida na longevidade. Então, existem várias formas de usar o dinheiro, como eu falei, dependendo do projeto. A pessoa pode fazer um resgate total, mas a gente recomenda sempre um uso paulatino do dinheiro. Pode ser através de rendas, pode ser resgate parcial, né? Então, desde que a pessoa use com bastante cuidado a reserva acumulada. O que é essa desacumulação consciente? A gente pode dar um exemplo prático do que é, das formas de desacumulação, e o que você chama de consciente, para conseguir entender esse conceito? Se tiver um exemplo, ajuda. Boa, temos sim. Eu acho que Adriana, assim, a gente usa um conceito, né, que se usa no mercado brasileiro, um termo que eu uso muito para ilustrar o que é a desacumulação consciente, né? Que é o que a gente chama de efeito loteria. As pessoas, em termos de finanças comportamentais, quando elas chegam numa determinada idade, 60, 65 anos, com um patrimônio elevado, 1 milhão, 2 milhões, as pessoas acham que elas estão milionárias, elas acham que é como se fosse ganhar na loteria, né? E elas acabam gastando esse dinheiro de uma maneira muito rápida. Elas acabam comprando um apartamento, uma casa na praia, no interior, enfim, elas trocam de carro, elas às vezes emprestam dinheiro para familiares, elas viajam, enfim, acabam gastando isso muito rápido. E aí, em 3, 4, 5 anos, aquela poupança que foi feita ao longo de toda a vida, ela termina. E a pessoa fica sem recurso para manter a qualidade de vida a partir daí. Sendo que, imaginando um cenário de uma idade de 60, 65 anos, se o dinheiro acabar, o dinheiro da sua poupança acabar em 5 anos, próximo dos 70, você ainda vai viver pelo menos, né, mais uns 10, 15 anos aí pela frente. Então, é algo que a gente estimula, é que a pessoa, quando ela chega na idade de aposentadoria, na idade que ela entende que ela vai precisar usufruir do recurso que ela acumulou, que ela converse com um especialista para entender quais os tipos quais as formas que ela pode usar para receber esse dinheiro, e da mesma maneira, qual a quantia que ela pode usar ao longo dos meses para não onerar, para manter esse dinheiro pelo maior tempo possível, para que o dinheiro dure enquanto a pessoa tiver saúde, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Aí são várias formas, né, de como usar esse dinheiro. Então, por exemplo, algumas pessoas elas preferem resgatar o dinheiro de maneira parcial. É um caminho. Você pode fazer resgates desde que você entenda quanto você pode resgatar por mês para que o dinheiro dure o máximo possível
e você consiga complementar bem a sua renda. Você tem as opções de rendas mesmo, né? E nas opções de renda, a seguradora ela acaba garantindo para você uma renda mediante a entrega do seu valor para a seguradora. Então, dando um exemplo prático, você pode pegar um cliente que vai pegar uma renda, por exemplo, um saldo de R$ 1 milhão, e ele vai entregar esse dinheiro para a seguradora, e a seguradora ele vai, em contrapartida disso, pagar uma renda vitalícia. Então, essa renda ela vai durar ao longo de toda a vida do participante, até o momento que ele vier a falecer. Porém, aquela reserva de R$ 1 milhão que ele acumulou ao longo da vida passou a ser da seguradora. Então, é uma troca que se faz. A seguradora ela fica com o patrimônio e, em contrapartida, ela paga uma renda vitalícia. A vantagem disso é que, durante todo o período de vida da pessoa, ela não vai ter que se preocupar, ela sempre vai receber essa renda. E se sobreviver mais do que a expectativa de vida normal, a seguradora vai continuar pagando. Em contrapartida, se ela optar por resgate, o dinheiro pode acabar e ela continuar ainda, né, ter saúde, e aí ela pode ter problema financeiro lá na frente. Então é sempre uma troca que tem que ser feita. O ideal é que a pessoa converse com um consultor, com um especialista, para que ela possa entender qual a melhor forma de desacumular diante das peculiaridades da vida da pessoa. Mas durante a pandemia, no pós-pandemia 2021-22, teve muito resgate total, é isso? Teve também, mas teve muito resgate parcial. Teve gente que foi resgatando de maneira parcial para pagar dívida, para pagar despesas do mês, inclusive continuando as contribuições, né? As pessoas, elas, como eu falei, a arrecadação dos planos ela andou muito de lado, né? Então as pessoas resgatavam muitas vezes uma parcela, pagavam as despesas, e dentro das despesas, inclusive o plano de previdência, aquela parcela do mês, né? Então teve também muito resgate parcial. É, tem um tempo médio de arrecadação que vocês, por faixa de idade, vocês têm já alguma estimativa disso? Quando contratam um plano de previdência que seja de renda temporária, qual que é a faixa de idade e período de arrecadação? Tem um... Uma renda, as rendas, né, na média, olhando aqui no cenário da Brasilprev, na média, a idade de conversão em renda gira em torno de 59 anos. Alguns com um pouco mais, outros com um pouco menos, mas em torno de 59, 60 anos, as pessoas começam a pensar em desacumular, né, em usar o dinheiro. A maioria das pessoas, Adriana, até por uma questão mesmo de finanças comportamentais, elas acabam preferindo ainda fazer resgates parciais. Por quê? Porque o dinheiro ele continua na conta da pessoa, a pessoa ainda tem posse daquele dinheiro. Se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, ela pode acessar mais do que ela vem resgatando. Então tem questões de finanças comportamentais que acabam fazendo com que direcionando muitas vezes a decisão que a pessoa toma ao converter. Então, a conversão propriamente dita em renda ainda é muito pouco no mercado brasileiro. A Brasilprev paga renda mais ou menos para 18 mil pessoas, mais ou menos. Ainda é muito pouco perto do potencial que a gente tem. A Brasilprev tem no total tem mais de 2,5 milhões de clientes. Então, ainda o volume de rendas é muito, muito baixo, né? Em função disso que eu falei. E o que a gente vem enxergando é uma maior flexibilização dessas formas de renda para que as pessoas possam se sentir mais confortáveis para converter em renda. Você imagina, Adriana, você guardou R$ 1 milhão e você tem esse dinheiro na sua conta. De um dia para o outro, você entrega todo esse dinheiro para uma seguradora, não tem mais acesso a esse dinheiro e passa a receber uma renda. Então, às vezes as pessoas não se sentem confortáveis com isso. E se acontecer alguma coisa comigo no mês que vem, se eu tiver algum problema de saúde, como é que eu vou buscar esse recurso? Então, em função disso, a gente tem trabalhado muito no mercado com novas ideias de rendas, coisas que a SUSEP, enquanto regulador, já colocou, inclusive, numa nova norma que foi colocada em audiência pública no final do ano passado, né, que deve entrar em vigor ainda nesse ano, com novas formas de renda, com novas maneiras de desacumular. E uma das coisas que a gente também vem colocando
é que não precisa ser 8 ou 80, né? Eu não preciso pegar todo um patrimônio acumulado e colocar em renda. Eu posso pegar parte do patrimônio e colocar em renda, e parte do patrimônio deixar no plano de previdência e ir resgatando quando eu precisar. Então, você fica com uma reserva de emergência, caso necessário, e você converte só, por exemplo, em renda, aquelas despesas mais fixas. Né? Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar o condomínio, ou muitas vezes eu quero pagar um plano de saúde. Hoje não tem essa possibilidade. Hoje ou a pessoa tem que colocar todo o valor que está no plano de previdência, transformar em renda, ou ela saca, ou ela faz o resgate. Essas são as duas opções que tem hoje. Não, o mercado já foi modernizado. Hoje a gente tem a possibilidade de conversão em renda parcial. E o que está sendo colocado agora pela SUSEP são novas ideias de outros tipos de renda que podem flexibilizar ainda mais o modelo. Como, né? por exemplo, alguma coisa que existe lá fora e que não tem aqui, que é muito usado. A gente fala por exemplo, ciclos de renda que a gente diz, né? É uma forma de você pega uma parte do seu patrimônio, você converte em renda por um determinado prazo, imagina renda por 5 anos, por exemplo, aí você vê o que vai acontecer na sua vida daqui a 5 anos, aí você define o que você quer fazer com o residual, se quer fazer um novo ciclo de 5 anos, se quer converter em renda vitalícia, você vai definindo ciclos, porque na terceira idade, Adriana, a gente não tem mais um cenário onde um cenário como a gente tinha muitos anos atrás, né, que a pessoa se aposentava e praticamente não fazia mais nada. Hoje, você com 60 anos, você começa uma segunda carreira. A pessoa depois, é ativa. A super ativa. Então, você não necessariamente precisa de uma renda super alta. Talvez o que você precisa, como eu falei, são ciclos de renda, onde você pega uma renda um pouquinho menor para complementar a sua renda logo que você sai do mercado de trabalho. Então, de repente, você vira consultor, vira professor, faz alguma outra carreira, e você precisa de um pouco de complementação, você converte um pedacinho da sua reserva acumulada em renda. Depois de um tempo, você avalia a sua situação, você vê se você continua trabalhando, se você continua gerando renda, você posterga mais um pouco a conversão numa renda maior. E lá na frente, né, numa idade que a gente fala que é a idade mais frágil do ser humano, onde você começa a precisar de mais cuidados, aí sim talvez valha a pena, onde você já não tem mais geração de renda, aí vale a pena você ter uma renda vitalícia, por exemplo, né? Então, a partir de agora, a gente olha num formato muito de ciclos, né? Uma pessoa que está com 60 anos é totalmente diferente de uma pessoa que está com 70, que é totalmente diferente de uma pessoa que está com 80. Não dá para generalizar a terceira idade numa faixa etária só. E, em função disso, o produto de previdência tem que se adaptar e ser mais flexível. E em E é cada isso que uma está desses acontecendo. ciclos, 60, 70, 80, ela pode estudar de que maneira que ela vai querer resgatar esse dinheiro dela. Exatamente. Se vai ser transformar em renda ou ela pega o dinheiro. A cada final de ciclo, né, se ela converteu, por exemplo, uma renda por 5 anos, uma parte da reserva, daqui a 5 anos ela replaneja e vê o que ela vai querer fazer. Se ela vai querer mais um ciclo de 5 anos de renda, se ela não vai querer mais renda, vai querer deixar o saldo acumulado, ela vai definindo isso ao longo de cada um dos ciclos, porque a vida ela vai mudando muito rápido, né? Então é difícil você tomar uma decisão, principalmente com a longevidade, né? Que você com 60 anos você vai viver até 85, 90, enfim, então é difícil tomar uma decisão por 30 anos. Você vai gerenciando essa reserva. O mais importante, Adriana, primeiro, é ouvir um especialista no tema, entender as dinâmicas da vida pessoal de cada um, né? Cada um tem uma realidade, alguns precisam proteger pessoas da família, então precisam de soluções que prevejam uma continuidade caso o titular do plano venha a faltar. Outras pessoas não precisam prever, outras pessoas têm uma saúde mais debilitada e podem optar por rendas mais curtas, ganhando um pouco mais de recurso agora. Outros têm saúde muito, muito forte, vão viver por muitos anos, precisam diluir o dinheiro por mais tempo. Então, toda essa realidade ela precisa ser avaliada. As soluções são muito personalizadas nessa idade. E essa possibilidade da renda, de diferentes formatos de renda, está sendo analisado pela SUSEP e deve sair regulamentação esperada para 2023, é isso? É isso. A gente teve uma consulta pública, né, de novas normas de previdência
complementar, agora no final do ano passado, foram publicadas em dezembro de 22. A gente fez, obviamente, enquanto mercado, análise do material, enfim, ele veio com várias inovações, várias coisas interessantes, e agora a gente está aguardando a publicação da norma, né? Enquanto não ocorre a publicação, a gente não sabe se realmente todas aquelas soluções vão sair a mercado. Mas as perspectivas são muito boas e a gente espera que nos próximos meses, aí, ainda em 2023, a gente tenha mais possibilidade de formatar rendas, de formatar produtos de desacumulação, entre outras novidades que vão vir aí e é importante, né? Porque mais do que arrecadar, a pessoa quer saber quando ela vai sacar o dinheiro dela, né? E qual que é o rendimento. Acho que a gente tem que falar aqui o que é muito importante, um diferencial dos planos de previdência é a possibilidade de pagar menor tributação, isso se a pessoa deixar ali por um longo prazo, né? Isso é um ponto super interessante. É um diferencial, assim, é um atrativo quando a gente compara com qualquer outro produto de mercado, porque arrecadar, muitos arrecadam. E a pessoa vai lá, pode sacar, mas a Previdência, o diferencial dela é o pagar menos impostos em determinadas condições, desde que ela deixe por um longo prazo, né? Exato. Tem um ponto que a gente coloca que é assim, você ao longo das suas contribuições, você está economizando imposto de renda. Você está pagando menos imposto, né? Você está batendo, se for PGBL, está batendo do imposto de renda aquela contribuição. Então, você está pagando mês a mês, ano a ano, menos imposto. Se for VGBL, você não tem o abatimento do imposto de renda sobre a contribuição, mas você não paga imposto sobre o rendimento ao longo do prazo de acumulação. Então, diferentemente de fundos, né, que tem aquele come-cota cada 6 meses, o plano VGBL, ou mesmo o PGBL, né, os planos de previdência não têm esse come-cota. Então, você não vai pagar IR sobre ganho de capital ao longo do período, você só vai pagar na hora do resgate. E quando você converte numa renda, ou você faz resgates programados, né, resgates de pequeno valor mês a mês, você tá diluindo ainda mais o imposto. Então, por exemplo, aos 65 anos, dobra o limite de isenção. Então, uma pessoa que converte em renda, talvez ela pague um pouco menos de imposto, porque ela está diluindo isso e porque ela está pagando dentro de uma faixa mais atrativa. A partir dos 65 anos, você dobra o limite de isenção. Então, todas essas coisas levam a gente a sempre recomendar muita cautela no uso do dinheiro e, de preferência, usar o dinheiro de uma maneira parcelada para poder diluir o imposto também. Aí você aumenta ainda mais a sua eficiência tributária. Tem que ser muito bem calculado, planejado, desde a arrecadação, desde a parte de desacumulação e essa parte tributária, né? Precisa de muita consultoria nisso, porque não é fácil. O que a gente costuma dizer é o seguinte: para começar a poupar, o ideal é que a pessoa comece um plano de previdência o quanto antes, porque ela está usando a parte financeira, os juros compostos a favor do investimento. Então, no caso de previdência, faz muita diferença começar antes, começar desde o primeiro emprego. Então, a gente sempre recomenda ficar muito mais difícil acumular o que você precisa para manter seu padrão de vida na terceira idade. Se você começar tarde, muito mais difícil mesmo, né? Então, o ideal é começar muito cedo, e aí é poupar o quanto você puder, né? E depois, gradativamente, à medida que você vai ganhando mais salário, sendo promovido, etc., você vai melhorando e aprimorando o plano. A gente também fala que, além de começar cedo, a pessoa tem que revisitar o plano continuamente. Então, todos os anos, o ideal, no mínimo uma vez por ano, é dar uma revisitada no plano, ver se o nível de contribuição está aderente. Às vezes a pessoa é promovida, casa, tem filhos, então aquele dinheiro que ela começou a pagar o plano com 20 anos já não é suficiente para manter o padrão de vida. Então, o ideal é que a pessoa atualize isso ao longo do tempo. E na desacumulação, é isso que você falou, talvez seja a parte até mais importante do processo, porque é onde você vai ter que ter mais cuidado para que o dinheiro execute o papel pelo qual ele foi acumulado, que é manter um padrão de vida adequado, né? Muito cuidado quando você acumula esse dinheiro, né? Acho que o principal ponto que a gente coloca, né? Muito cuidado na hora que você acumula, não gastar de uma maneira inadvertida, não achar que está milionário. Tem muitos anos pela frente ainda, e a longevidade faz com que você
com que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso ao longo do tempo. São as estratégias de desacumulação. E aqui o histórico mostra que essa desacumulação começa praticamente aos 60 anos, né? Isso. 60 anos. Mas você falou bem, né, Adriana? Começa aos 60, sim, porque a pessoa, aos 60, normalmente, ela já, eventualmente, ela começou a ter uma perda de receita, né? Porque ela, assim, via de regras, né? Trabalhava numa empresa, de repente já se desligou da empresa, agora está fazendo um outro tipo de trabalho, muitas vezes com uma renda um pouco menor, então talvez ela precise já de alguma complementação, mas sempre a necessidade de renda, ela tende a aumentar à medida que a idade aumenta, onde você perde a sua capacidade de trabalho, onde você perde a capacidade de gerar receita. Então, o ideal é que você vá se planejando e, se possível, se estiver gerando receita, estiver trabalhando com bom salário, 60, 65 anos, o ideal até é não usar a reserva acumulada, né? Deixa para usar um pouquinho mais para frente, né? Normalmente, a gente costuma falar que a pessoa com 60 anos, ela busca uma outra carreira, ela dá uma desacelerada, depois ela vai passar a desacelerar até um pouco mais para ficar com a família, ficar com os netos, curtir a vida, e depois ela entra numa terceira fase mais frágil. Normalmente a fase que ela precisa de mais dinheiro é a fase de maior fragilidade, onde ela vai demandar um cuidador, onde ela vai demandar mais remédio, onde ela vai demandar mais acesso à saúde. Então, por isso que é importante gerenciar esse dinheiro para que ele seja usado no momento adequado, sem deixar de usá-lo para lazer, para uma viagem. É bacana pra caramba você curtir a terceira idade, de repente aproveitar neto, família, mas sempre com parcimônia, sempre tomando cuidado para que esse dinheiro não acabe antes da hora. Sandro, e o mercado tem números dos planos de previdência no país, do percentual que já estaria nessa fase de desacumulação? A gente tem, mais ou menos, a Brasilprev ela representa mais ou menos 30% desse mercado de desacumulação com renda, né? Se eu for olhar renda mesmo, o Brasilprev representa algo em torno de 30%. A gente está falando em algo em torno de 60 mil pessoas no Brasil, né? Pelos dados da FENAPREV, que recebem renda. Mas assim, de todos que pagam planos de previdência que arrecadaram, de 100%, 30% já está nessa fase de desacumulação. É isso? Não, não. O que eu falo é que a gente tem mais ou menos no mercado brasileiro em torno de mais de 10 milhões de pessoas no mercado brasileiro que tem planos de previdência. Então é um público ainda pequeno em relação ao potencial, né, do mercado brasileiro. Quer dizer, ainda tem uma conscientização crescente que tem que ser feita aí, mas deste público, apenas algo em torno de 60 mil tem planos tem rendas, tem benefício de renda. Tá. Então ainda é uma parcela muito pequena. E a Brasilprev representa algo em torno de 30% dessas rendas. Entendi. Né? Então, mas tem um outro público que usa o dinheiro na forma de resgate, ou até que querem deixar o dinheiro para sucessão de patrimônio, para os beneficiários. Então, isso é mais difícil de identificar. Né? Mas também uma estratégia de desacumulação, né? Também. Ou deixar como patrimônio, como na parte de sucessão, ou sei lá, faz o resgate total, enfim, é algo que tem que ser bastante planejado, pensado. São estratégias mesmo, conforme a fase da vida, como você bem comentou. Conforme a fase da vida e a realidade familiar, né? Se eu conseguir acumular o suficiente para mim e ainda sobrou um recurso para eu repassar para os meus filhos, para outros familiares, a previdência também é um ótimo instrumento porque ela não entra em inventário. Então, na hora eu declaro os beneficiários no plano de previdência, e na hora que eu venho a falecer, o titular do plano venha a falecer, o dinheiro é repassado imediatamente aos beneficiários. Então, é uma forma de dar mais liquidez. Então, tem muitas pessoas que também usam essa estratégia, né? Tem uma parte da reserva, elas usam para a sua própria sobrevivência, para os seus gastos, e uma outra parte acabam deixando para familiares. É uma estratégia também. Então, tá bom. Sandro, nosso tempo acabou. Muito obrigada. Muito obrigada pelas... Bom, a gente aprendeu aqui muita informação sobre a desacumulação dos planos de previdência, e aí vamos falar mais, vai vir essas regras, vem regra nova da SUSEP em relação
a novas normas para desacumulação, está convidado para falar, para comentar o que vai vir aí pela frente. Muito obrigada. E para quem está assistindo a gente até agora, eu peço para que curta, comente, compartilhe nas redes sociais e qualquer pergunta que vier, a gente encaminha para o Sandro responder. Muito obrigada. Obrigado vocês, Adriana, pela oportunidade. Acho que é um tema super relevante e cada vez que a gente coloca o tema para debate, para discussão, ele ganha mais corpo, né? Então, muito importante o trabalho de canais como o de vocês para fomentar e estimular esse debate. Muito obrigado. Obrigada.